Monsters. Tudo bem? Aqui é o seu professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Vamos entender primeiro a palavra grandes navegações. Existiam as pequenas navegações, que eram aquelas que aconteciam no mar Mediterrâneo. Os italianos, como vocês podem ver nesse mapa, saíam da região da Itália e navegavam pelo mar Mediterrâneo, chegando até mesmo ao norte da França, né? A região da Normandia. Essas são as pequenas navegações. E o que levou às grandes navegações? Os principais motivos. Os principais motivos são os motivos econômicos e os motivos religiosos. Qual seria o motivo econômico? Fazer concorrência para os italianos, pois os italianos ganhavam muita grana com as suas navegações. Quais eram esses produtos? As chamadas especiarias. O que são as especiarias? É isso que está aparecendo na tela para vocês aí, ó. O Hermógenes, põe para eles aí, por favor. Vamos, Hermógenes. Obrigado. Essas são as especiarias que tinham altíssimo valor. Como que elas chegavam na Europa até então? Dá uma olhada nesse próximo mapa. Põe aí, Hermógenes. Esse mapa, como vocês podem perceber, os produtos saem da Ásia e vão até as beiras do mar Mediterrâneo. E no mar Mediterrâneo, os italianos, os porpeitameu, pegam esses produtos e depois redistribuem por dentro da Europa. Então, basicamente, metade do caminho, ou um pouco mais da metade do caminho, era feita de forma terrestre e a outra metade era de forma marítima através dos navegantes italianos. Imagina quanto tempo demorava para fazer toda essa rota. Então, essas especiarias eram extremamente caras. Só que existia um outro fator, que é o fator religioso. Isso mesmo, fator religioso. Parte das pessoas que realizaram, que motivaram as grandes navegações, tinha um espírito cruzadista. Cruzadista. Momento, o que é isso, professor? Que seria as cruzadas? Foi um movimento europeu dos séculos 12 e 13 que buscou salvar a Terra Santa. Só que embora as cruzadas com esse nome, na literalidade da palavra, não tenha acontecido, não tenha alcançado o seu objetivo, o seu espírito continuou. E qual seria esse espírito? Expandir a fé cristã pelo mundo. Então, já temos os motivos. Um motivo econômico e um motivo religioso. Sobre esse motivo econômico, eu tenho uma outra fala. Inveja. Sim, os portugueses babavam de inveja dos italianos que estavam ficando mó cheio da grana. E eles queriam também. Esqueci de falar uma coisa para vocês. 1453. O lugar por onde chegavam os produtos, através da cidade de Constantinopla. Constantinopla foi conquistada pelos pelos otomanos. E o preço, quando parou de chegar esses produtos dentro da Europa, ficaram cada vez mais caro, doido. Aí os portugueses começaram a aumentar sua empreitada em chegar até o Oriente. Vamos falar sobre os portugueses, então. Melhor não perguntar, senão você vai falar, não, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, vamos lá. Sobre os portugueses. Qual a sua primeira conquista? É a conquista de Ceuta, que é um pedacinho do território da África. Quando isso aconteceu, aparecendo... Hermógenes, põe na tela para eles verem também, porque talvez não estejam prestando atenção. Isso mesmo, 1415. Olha, mas algo que me chama a atenção é esses navegantes. Eles tinham vários medos. Alguns medos eram reais, como por exemplo, dá uma olhada nesse mapa aí do Fra Mauro. Olha como que era a Europa. Olha como que era o contexto da Europa. Olha como que eles acreditavam que era o mapa da Europa. Era mais ou menos assim. Eu, se fosse um marujo, fosse convidado para essas grandes navegações, e eu perguntasse pro cara, pra onde que nós vai? Aí o cara falou assim, não sei, porque não existe um mapa desse lugar. Sabe, esses marujos e os seus comandantes, esses caras são muito loucos, mano.
Imagina, alguém convida você para ir para um lugar onde você nem sabe onde é. E olha aqui, ó, né? Perfeito para o momento. Só que alguns temores dos marujos eram reais. Por exemplo, o desconhecimento de onde você está indo, os mapas e coisas do tipo. Só que outros eram não reais. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, ó. Olha aqui os monstros marinhos que habitavam o mar. Então, primeiro que já se acredita, os marujos principalmente, acreditavam que a Terra era quadrada. E na hora que tu chegasse na beiradinha dela, tu caía e morria. Começa por aí. Aí tem os monstros marinhos, tem as ninfas do mar, tem também monstros de todos os tipos. Falhou, né? Tudo bem. Então, deu pra você dar uma olhadinha. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre os portugueses. O rei Dom João I, ele vai começar esse processo das grandes navegações dos Portuga. Sim, ele vai chamar o filho dele e falar assim: Henrique, meu querido filho. Henrique, meu querido filho. Nós vamos empreitar nas grandes navegações. Meu português tá bom, hein? Falei. Não tá bom. Dá uma olhada na carinha do Henrique aí. Olha que homem vistoso, né? O que esse cara fez? Ele foi para a cidade de Sagres. E na cidade de Sagres ele começou a contratar pessoas para as grandes navegações. E como ele estava com a verba para investir nesse negócio aí, começou a aparecer nego de toda a Europa, sabe? Tinham italianos, tinham alemães, aí na época não existia o nome Itália ainda, mas tinham os alemães lá, os chucrute, tinha os porpeta, tinham... Cara, todo mundo que queria participar das grandes navegações de algum jeito, vender a sua força de trabalho, cartógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores, toda essa galera começou a colar ali em Sagres, porque sabia que o infante Dom Henrique estava investindo nas grandes navegações. E ficou mais ou menos óbvio. Surgiu ali, na cidade de Sagres, algo que entrou para a história como Escola de Sagres. Mas para um pouquinho. Momento, o que é isso, professor? Escola de Sagres, na verdade, ela não era uma escola igual onde você estuda, não. A Escola de Sagres, na verdade, ela recebe esse nome porque formou várias pessoas. Mas na verdade não era uma escola onde você ia para aprender. A maioria das pessoas iam lá para ensinar ou oferecer o seu trabalho. Então entenda, era muito mais uma questão financeira do que ir lá para realmente aprender. É claro que você estando ali junto com os outros, você também aprendia. Mas não vamos esquecer, não é uma escola onde você entrava, sentava no banquinho e aprendia. Era uma escola muito mais prática. Fica a dica. Voltando. Só que quem vai financiar essas navegações? Eu já falei o nome de o rei Dom João I é o cara que vai começar a investir nessas grandes navegações. Então podemos dizer que é um nobre investindo nas grandes navegações. Só que tinha mais pessoas. A burguesia portuguesa. A burguesia portuguesa que já estava ganhando dinheiro com os produtos dos porpeta, dos italianos. Os italianos, para chegar até a Normandia ali, tinham que passar por Portugal. E aí eles aproveitavam, claro, para comprar e vender produtos. E a burguesia estava se beneficiando disso e colou na ideia do rei e vamos para as grandes navegações. A burguesia. O que será isso? O que é isso, professor? Burguesia. A burguesia vem da palavra burgo, que eram os habitantes dos burgos. Em alemão, burgo significa cidade. Então todos os habitantes das cidades medievais deveriam se chamar burgueses. Porém, só aqueles mais destacados passaram a se chamar burgueses. Então entenda, burguês é o comerciante, nesse momento da história, é o comerciante que ganha e vive de uma coisa chamada lucro. Pronto, vamos continuar. Qual foi a rota escolhida pelos portugueses para chegar até a Ásia? A rota foi
partir da África, partir de Portugal em direção à África, contornando a África. O problema é que, como vocês já viram antes, não tem mapa desse lugar, mano. Se não tem mapa desse lugar, tu vai ter que descobrir na raça. Então tá, continuemos. Dá uma olhadinha nesse mapa aí, mostrando como é que era o continente africano para a mente deles. Achou o continente africano no mapa? Não? Como eu disse para vocês, não tinha. Os caras vão ter que descobrir na raça. Os caras vão ter que fazer os mapas na hora. Vão ter que começar a estudar os astros para poder se localizar e saber onde eles estão. Ah, e uma contribuição de uma aluna minha do ano passado. Ela disse que a grande maioria das constelações que estão no hemisfério sul tem um nome de objetos astronômicos, como por exemplo sextante. Por quê? Porque os portugueses, na hora que chegaram ali, eles começaram a dar o nome nas estrelas do nome que eles queriam. E aí eles olhavam os objetos deles e começaram a colocar esses nomes. Fica a dica. Agora tu vai dar uma parada nesse vídeo aí, isso mesmo. Na página 25 da apostila, nós temos umas atividades. Então tu vai lá fazer essas atividades, dá uma pausa no vídeo, vai lá fazer essas atividades. Dica 2. No finalzinho da página 25 também tem um jogo pra você fazer. Não sei, se tu quiser fazer um joguinho lá... Pera, não. Melhor fazer isso depois, hein? Depois tu faz o jogo. Agora, faz a atividade, dá pausa nesse vídeo e aí tu volta pro professor para aprender um pouquinho mais sobre as grandes navegações. Combinado? Tá, vamos voltar. Como chamou essa empreitada dos portugueses? Chamou-se Périplo Africano. Nesse périplo africano, dá uma olhadinha nesse mapa aí, os portugueses vão contornando o continente africano, imaginando que em algum lugar teria uma passagem para o Oceano Índico. Essa passagem atormentava a cabeça dos reis. Porque as grandes navegações duram mó tempão, doido. Então começa em 1415 e em 1460, 1470, 1480 e elas ainda estão acontecendo. Então imagina o tanto que os reis gastaram. Doido. O cara começou a saber se tem uma passagem ou não. Começou a atormentar a cabeça dos reis. E aí os reis começaram a chamar o lugar de Cabo das Tormentas. Isso atormenta a minha cabeça. Vai que eu gastei tanto dinheiro, tanto tempo assim e não tem um cabo para passar para o outro lado. Cabo das Tormentas. Porém, um cara chamado Bartolomeu Dias, dá uma olhadinha na foto dele. Olha que escudo bonito que tá no umbigo dele. Meio estranho, mas tudo bem. Bartolomeu Dias, ele consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas. Dizem que, na verdade, ele se perdeu, né? Ali no Cabo das Tormentas. O nome podia até continuar. Porque no Cabo das Tormentas, ali tem encontro de dois mares, duas densidades diferentes, ventos, aquela coisa e tal. O Bartolomeu Dias se perdeu. Sem ele perceber, ele passou pelo Cabo das Tormentas. Quando deu uma acalmada e ele conseguiu dar uma olhada para os lados assim, consultou suas cartas náuticas, aí ele percebeu que ele tinha passado o Cabo das Tormentas. E bicho, ele deve ter ficado feliz pra caramba. Imagina o cara, né, não morreu com as tormentas. E aí ele volta para Portugal. Ele passou o Cabo das Tormentas, descobriu que percebeu. Ele até talvez queria continuar, mas os tripulantes ele falou, não, horas depois vamos voltar para Portugal. Tá muito feio essa viagem. E assim eles voltaram para Portugal. Chegando em Portugal, né, meses depois, ele vai trocar uma ideia com o rei. E aí o rei mudou o nome do Cabo das Tormentas. Agora chama Cabo da Boa Esperança. Porque agora o rei tem uma boa esperança. Esperança de chegar ao seu objetivo. Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Tudo bem. Aí o rei, obviamente, alcançou, pelo menos descobriu que tem um cabo para chegar até as Índias. Chamou um outro cara chamado Vasco da Gama. Não é o time, não. Vasco da Gama. Dá uma olhadinha na carinha dele, ó, que é a mão, hein? Vasco da Gama. E aí, Vasco da Gama
faz o mesmo trajeto do Bartolomeu Dias, atravessa o Cabo da Boa Esperança e faz uma parada na ilha de Madagascar. Isso, desenho animado, tá? Mas não tem nada a ver com desenho animado. Chegando em Madagascar, na hora que ele cola ali em Madagascar, cara, já estava cheio de barcos. Aí ele faz uma coisa simples. Ao invés dele descobrir o restante do caminho na raça, como eles fizeram com o périplo africano, eles contratam navegantes que estavam ali. E assim ele consegue ir até a Índia com aqueles caras ali que estão com ele, com o que ele contratou. Pô, simples assim. Ah, dá uma olhada nessa imagem aí de Vasco da Gama chegando em Calicut, lá na Índia. Os caras chegaram. Muito bem. Só que as coisas não rolou tão legal assim, né? Pô, na hora que chegou lá, os barcos que já estavam lá, tudo barco monstro, gigantão, grandão. E daí, Vasco da Gama com aquele barquinho pequenininho. Putz, sabe? Tá, no primeiro dia, Vasco da Gama foi tentar trocar ideia com o Samorim, que é o cara que mandava ali em Calicut. Aí ele, foi tentar trocar ideia, o Samorim até queria saber quem que era aquele cara, no primeiro dia deu atenção pra ele. Aí falou pra ele, volta amanhã, Vasco da Gama. Peraí, acho que bugou, né? Os caras não falavam a mesma língua, mas eu explico pra vocês. Tinha alguns tripulantes do barco de Vasco da Gama que falava árabe, meio rude, mas falava. E outra coisa, na hora que os caras colaram lá, tinha umas pessoas que falavam espanhol lá. O mundo já tá se globalizando, doido. O mundo já tem gente indo pra um lado pro outro aí. Aí, chegou no segundo dia que foi trocar ideia com o Samorim. Samorim nem deu atenção pra ele. Ele foi ficando... Sabe por quê? O que os portugueses tinham pra levar pra ele? Os caras estavam... A Calicut já era mó rica. Tinha tudo quanto é tipo de produto. Barco grande pra caramba. Aí Vasco da Gama fez uma coisa brilhante. Ele atacou a cidade. Ele atacou a cidade, roubou, pilhou a cidade e vazou. Pronto. Eles conseguiram o que eles queriam. Os produtos orientais. Fazer o quê, né? Voltemos. Vamos agora falar sobre os espanhóis. Os espanhóis. A Espanha... desculpa, esqueci de falar de quando foi as navegações portuguesas. 1498. 1498 foi a viagem do grande Vasco da Gama até as Índias. Começou em 1415 e foi até 1498. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora nós vamos falar sobre os espanhóis. Os espanhóis fez a sua primeira grande navegação no ano de 1492. Essa data, é claro, que tem uma explicação. Foi a vitória espanhola sobre o último reduto muçulmano dentro da Espanha. Então, quando eles venceram os muçulmanos, começou, entre aspas, a sobrar um dinheiro ou investir dinheiro em outro lugar. E do mesmo jeito que os portugueses tinham inveja dos porpeta, dos italianos, então eles também pensaram, vamos colar nessa ideia, vamos tentar chegar até as Índias. Assim, vai aparecer um cara. Tá nessa tela aí, dá uma olhadinha nele. Esse cara provavelmente é um italiano, um genovês, chamado Cristóvão Colombo. O que Cristóvão Colombo fez? Ele foi conversar com esses dois reis aí que tá aparecendo aí. Fernão de Aragão e Isabela de Castela. Esses dois reis haviam se casado e fundido os dois reinos, e aí virou o que nós chamamos hoje de Espanha. E aí, tem até essa imagem aí mostrando o Colombo trocando ideia com os dois. É claro que não é uma imagem da época, mas é uma reprodução, dá pra você ter uma ideia. Assim, Cristóvão Colombo consegue o financiamento dos reis católicos para ele fazer as grandes navegações. E ele tinha uma ideia, meu Deus, uma ideia louca. Ele falou que o mundo era redondo. Meu Deus, mundo redondo, só na cabecinha dele. Leu aqui? Tá bom. Olha a ideia dele. Ele queria sair da Espanha, navegar sentido ocidente para chegar no Oriente. Bugou a sua cabeça, né? Tá, vou colocar esse mapa aí para mostrar como é que era. E também tem ele
Também tem os 3 barcos dele. Ô Hermógenes, por favor, põe os 3 barcos para as crianças verem, por favor. Deu tempo já, Hermógenes? Obrigado. Vamos lá. Só que, como já deve ser de conhecimento de vocês, Cristóvão Colombo não chegou no Oriente, ele chegou na América. Só que ele não sabia que tinha chegado na América. Por isso, quando ele olhou os habitantes ali daquele novo continente, ele achou que estava nas Índias. E aí, como é que você chama as pessoas que estão nas Índias? De índio. Entendeu? Chamou os caras de índio. Daí você vê que o negócio não ficou muito bem, porque índio, indiano, índio. Entendeu, né? Beleza. Vamos a um outro navegante. Agora um português. Um cara chamado Fernão de Magalhães. Não buguei não, tô falando da Espanha ainda. Mas o Fernão de Magalhães, ele foi oferecer os seus serviços lá pro rei da Espanha. Do mesmo jeito que Colombo também. Colombo tinha tentado trocar ideia com o rei de Portugal, mas... Ele falou, ora depois estou quase chegando no Oriente porque eu vou pegar a sua ideia de louco e falar que o mundo é redondo. Vamos voltar. Fernão de Magalhães colou ali nos reis. Dá uma olhadinha na carinha do Fernão de Magalhães. Isso mesmo. Agora dá uma olhada nesse mapa mostrando a ideia dele. Ele foi o primeiro cara, ele foi quase o primeiro cara que deu uma volta ao mundo. Circunnavegação. Saiu da Espanha, navegou em direção a mais ou menos o que hoje é a América do Sul, foi até a Argentina. Na Argentina ele atravessou o cabo, né, o cabo de Magalhães, Estreito de Magalhães, e aí ele navega pelo Pacífico, que como o próprio nome diz, era um pouco pacífico demais, e uma galera morreu ali, cara. Poxa vida. Tá. E assim ele continua a sua viagem, até que ele morre, se eu não me engano, nas Filipinas. Uma morte imbecil. Inclusive, eu tava lendo um livro sobre isso, eu parei de ler o livro aí, cara. Falei, cara, idiota, mano. Como que eu vou continuar lendo um livro sobre isso? Aí depois de uns dias eu voltei a ler, claro, né? Que aí o seu escravo, Sebastián Elcano, continua a viagem e volta pra Espanha. Tipo, era um navio fantasma. Um navio todo preto, com as velas todas rasgadas. 15 negros em cima dele, tudo morrendo de fome, magro que só. Mas os caras fizeram a primeira viagem. Dá uma olhadinha no mapa aí de novo, dá uma conferida aí. Dá uma olhadinha também no Hermógenes, põe por favor o navio para eles verem. Little Monsters, desculpa, meus lindos crianças. Vamos falar sobre as divisões do mundo. Divisões do mundo. Portugal e Espanha resolveram dividir o mundo entre eles. Dá uma olhada nesse mapa aí. Nesse mapa mostra as 3 divisões, no caso nós vamos prestar atenção por enquanto em 2. A bula intercoeteira, feita por um papa espanhol, que obviamente dava vantagem aos espanhóis. E o outro é o Tratado de Tordesilhas, esse é um pouco mais famoso e acredito que vocês já ouviram falar sobre ele. O terceiro que está aparecendo aí é o Tratado de Saragoça, que vai dar as Ilhas Molucas aos portugueses. Mas os 2 importantes é a bula intercoeteira, os portugueses não gostaram dela. Então, né, meteram o pé na porta, botaram fogo no parquinho e falaram para os espanhóis: vamos arrumar, ora depois vamos arrumar essa bagaça, porque eu não gostei do sujeito. E aí surge o Tratado de Tordesilhas, que foi feito na cidade de... Isso mesmo, Tordesilhas, né? Você respondeu isso? Nem pensou? Não deu tempo? Putz, desculpa aí. Só tenho umas perguntas para vocês. Momento reflexão. Os outros países participaram disso daí? Tipo, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália? Não, né? Se respondeu não, tá certo. Agora eu faço uma segunda pergunta. Será que os outros países aceitaram isso? Será que eles aceitaram? Pensa. Por que tu vai aceitar um negócio que você nem fez parte? Tá parecendo até a independência de Cuba, que os cubanos não foram convidados para a independência. Né? Tá, deixa isso pra lá. E agora sim, vamos falar sobre as expedições. Aquela que levou ao descobrimento, o achamento. Eu não sei direito o que fala, mas sobre o Brasil, horas depois. O rei de Portugal
troca uma ideia com Cabral, você já obviamente ouviu falar sobre ele, e ele fala para Cabral: Cabral, tu vai até as Índias. Era a segunda viagem, a primeira foi feita pelo Vasco da Gama, lembra a data aí? Lembrou, né? 1492, claro que você lembrou, você tá prestando atenção em mim, pô. Tava, né? Deixa quieto. E essa 1500, a segunda viagem para as Índias. Então o objetivo de Cabral, chegar até as Índias, fazer comércio e fazer um entreposto comercial lá nas Índias. Mesmo depois daquele ataque, mas vamos fazer um entreposto comercial, trocar ideia com os manos lá, para fazer um comércio mais rentável, para eles ficarem doce, doce, doce. É claro que você já viu que eu fazendo isso. Lembra do Bartolomeu Dias? Aquele cara que atravessou o Cabo das Tormentas, então. Ele chegou, colou no Cabral e falou assim: ora, depois Cabral, de volta ao mar. Não deu para entender o meu sotaque? Eu falo de novo. De volta ao mar. Dá uma olhadinha nesse mapa, o que seria a volta ao mar? Seria você aproveitar as correntes marítimas que passam pela costa africana, e essas correntes marítimas te jogam para o oceano, que te jogam no final das contas para a América, aqui para o Brasil. Então o que Cabral fez? Aproveitou essa volta ao mar para aproveitar os ventos, e assim, dia 22 de abril, avistou-se terra, acreditando tratar-se de uma ilha. Quando se aproximou mais, dia 23 de abril, eles já colaram na costa brasileira e já começaram a ver os primeiros índios. E no dia 24 desembarcaram na terra, fizeram uma missa e seguiram o caminho. Tomaram posse do Brasil, pelo menos de algum jeito, e partiram e continuaram o seu caminho. E qual era o seu caminho? Ir para Take 2. E os marujos portugueses chamavam essa terra de Terra dos Papagaios. Não precisa nem, né? Porque eles achavam aquelas árvores que eram em abundância aqui no Brasil, achavam essas terras maravilhosas. Então eles colocaram de nome de Terra dos Papagaios. Seria outro esquema legal, né? Como será que chama as pessoas que moram na Terra dos Papagaios? Tudo bem. Crianças, Little Monsters, vídeo finalizado. Agora, não esqueçam de revisar a sua apostila, dar uma olhada lá. Não esqueça que toda essa aula foi feita em cima da apostila. Então, se você está em dúvida em alguma coisa, vai na apostila, não esqueça de ler a apostila, dá uma olhada lá, dá uma fuçada lá. E não se esqueçam que nós teremos aula na quinta-feira para tirar as dúvidas. Então aqui estão as aulas e lá tu só coloca lá e o bagulho fica louco. É nóis.